Ok, caríssimos internautas, caríssimos amigos que estão sempre com a gente aí nos vídeos, vamos lá. Hoje nós estamos no Instituto Shalom, em Campinas, com uma das maiores cabeças científicas na área da tricologia, da dermatologia e da tricologia, a doutora Elisete Caffer. Muito bem. Essa moça vai nos dar dicas importantes hoje, que são dúvidas que a gente tem, que a mulherada toda tem. Então, eu gostaria muito, olha, foi um prazer, uma dádiva. Ela tem uma agenda muitíssimo apertada e ela ceder com carinho essa apresentação para poder elucidar sobre várias coisas que nós vamos estar falando agora. Doutora Elisete, eu queria perguntar para você, que eu sei que você é uma das maiores assumidades, você já está a nível de ciência, tá? Em tricologia. E eu queria que você falasse um pouco para nós, para o público em geral, para as mulheres principalmente, como que nós devemos cuidar do nosso cabelo. Quais são as dicas que você pode dar nesse sentido? Gratidão, Nelson, gratidão a todo o público, pelo interesse na área. Acho que o nosso propósito nesses 30 anos é trazer realmente o papel dos cuidados com o cabelo relacionados com os cuidados com a saúde. O nosso cabelo, ele pode ser tanto um depósito de vitaminas, de minerais, de nutrientes do nosso corpo, uma reserva metabólica do nosso corpo, quanto pode ser um depósito de toxinas. Tanto que nós utilizamos a amostra capilar, por exemplo, para fazer o teste homotoxicológico quando vai tirar a categoria CDE. Isso, as carteiras de habilitação. Isso, então faz parte hoje do Código de Trânsito Nacional a amostra do cabelo para detectar se existe uma proporção mais de nutrientes, vitaminas, minerais na amostra capilar, que seria o correto, do que carga tóxica. Ou seja, mostrando que avaliando a saúde capilar, eu posso determinar o estado de saúde de uma pessoa até para determinar a periculosidade dela dirigir. Olha que importância avaliarmos a saúde capilar. E o cabelo, como ele tem um turnover, nasce, cresce, morre, o fio cresce, você pode mensurar através das modificações da haste capilar o que está acontecendo dentro do nosso corpo. Ele é um órgão excretor, assim como as fezes, a urina, a lágrima, o suor, ele vai eliminar esse excesso de toxinas do nosso corpo, se a carga tóxica estiver aumentada, ou ele vai ser um depósito de nutrientes. Então, se ele tiver com brilho, penteabilidade, maciez, com bom crescimento, a textura de todas as áreas estiver homogênea, ele está sendo um marcador de reserva metabólica. Começou a afinar, começou a mudar a coloração, começou a mudar o brilho, a penteabilidade, a maciez, ficar com eletricidade estática, aquela coisa de dar choque na porta do carro, o frizz do cabelo, isso pode ser um marcador até de poluição eletromagnética e radiação, que é o grande mal aí da evolução tecnológica. Nós somos hoje uma antena, né, doutora? Sim. Todo mundo é uma antena hoje. Então, isso não tenha dúvida complicado. Que é uma coisa muito relevante. E a dica seria esse monitoramento sistemático, você acordar e todos os dias observar o seu cabelo e comparar com o dia anterior. Está melhor, ele está pior? Se ele persiste uma piora, você vai avaliar o que está acontecendo em relação ao seu corpo, em relação ao intestino, se está funcionando, ao pulmão, aos rins, a sua alimentação. Ele é um reflexo da sua saúde como um todo. Perfeito, muito bom. Doutora, o que você me diria, o que você diria para as mulheres, os fatores genéticos, e olha só, somado com os fatores ambientais, ou seja, o fator genético, ele pode ser um fator positivo ou negativo, e fatores ambientais, eles poderão estar contribuindo
positivamente e negativamente também? Isso é uma excelente pergunta, Nelson. Até Pronto. montei aqui um conteúdo mostrando justamente isso, né? Que nós podemos realmente utilizar, né? Entender que mudou um pouco o conceito de genética e epigenética, né? Até uns anos atrás, nós acreditávamos, né? Que a genética, a epigenética, ela era inexorável. A gente herdava 300 bilhões de genes, né, do corpo humano, e isso não tinha interferência com os fatores ambientais. Após o projeto Genoma, observou-se o quê? Que 98% do nosso genoma sofre influência dos fatores ambientais, igual uma planta. Então, o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, os alimentos que a gente ingere, os cosméticos que a gente utiliza, porque os cosméticos eles são fabricados com restos de cascas, fibras, bagaços, cascas de frutas, cascas de grãos da indústria alimentícia, que são triturados e feito a base para a indústria de cosméticos. Então, qual que é a procedência? São alimentos orgânicos, possuem agrotóxicos, corantes. A nossa pele ela absorve essas exotoxinas e esses nutrientes eles podem funcionar como tijolos, como material de construção para transcrição, replicação gênica e a fabricação das nossas células pelos próximos 3 a 7 anos. Então, o que você inala, o que você bebe, o que você alimenta, come, o que você passa, tudo isso está diretamente relacionado ao seu estado de saúde pelos próximos 3 a 7 anos. Então, se nós estamos vivendo num ambiente geneticamente compatível, com água compatível, alimento compatível, ar compatível, não existe o certo e errado, existe o geneticamente compatível. Você vai estar entregando material de construção equivalente à sua necessidade genética, e como manifestação vai ser o fenótipo. O fenótipo vai ser a construção dessa planta, desse grande projeto, com embelezamento, crescimento capilar, níveis ótimos de saúde, qualidade de vida e bem-estar. Então, o reflexo da beleza como uma consequência de um estilo de vida saudável que fornece esse material genético para a fabricação das nossas células. Olha que bonito. Não falei para vocês que ela é ó. Então, olha só, quer dizer que tudo isso que você está colocando para nós, para o público, você quer dizer que quase todos os problemas quanto às alopécias, que as mulheres acabam sofrendo muito com isso. Então, todo esse quadro está muito bem associado a tudo isso que você acabou de falar. Sempre existem fatores causais, nada é inexorável, nada é genético e não tem cura. O que acordou esse gene, o que ativou esse gatilho, da mesma maneira que esse gene foi ativado, através do contato com alguma substância, alguma molécula, eu posso detectar esse fator que está acordando genes da doença e adormecer genes da doença e acordar genes da saúde. Olha que fantástico. Então, nós podemos ter sim dentro do nosso genoma predisposição genética, calvície, alopécia, a doenças capilares, mas detectando esses fatores epigenéticos ambientais, eu posso colocar esse gene para dormir, chama adormecimento de genes. E só deixar ativo os genes da saúde. Então, não é algo mais inexorável, é genético, não tem cura. A única coisa que eu tenho que fazer é me conformar porque eu vou perder cabelo. Não, tem como detectar, reverter e ter um tratamento para adaptar continuamente o estilo de vida, a necessidade genética e ter o cabelo, a pele, a saúde como consequência dessa melhora de ambiente. Muito bom. Quando eu entrei na sua clínica, que é maravilhosa, diga-se de passagem, vocês têm que vir conhecer esse espaço, esse instituto, tá? Tá muito embasado na ciência. Eu estava ouvindo você falar de uma coisa muito interessante, que é
a renovação celular e a importância dos minerais para isso. Você pode dar uma canja para nós agora nisso aí? Com certeza. Os nossos minerais, eles são oligoelementos. Eu falo que os minerais é o cimento fundamental para a construção de uma casa. É importante ter tijolo? Com certeza, mas adianta ter tijolo sem cimento? Não adianta nada. Então, os minerais, eles são cofatores. Eles que fazem com que todas as reações bioquímicas do nosso corpo ocorram, desde digestão de nutrientes, absorção de nutrientes, produção de hormônios, neuroreceptores. Toda a construção de células depende desses minerais. Tanto que nós podemos ficar em jejum, Nelson, sem se alimentar 40 dias. Agora, sem ingerir água e sais minerais, isso é incompatível com a vida. Então, nossa reserva metabólica de proteínas, de oligoelementos, é 40 dias. Agora, minerais são muito mais fundamentais do que, às vezes, as proteínas, os alimentos. Então, eles podem estar depositados, devem estar depositados na pele, no cabelo, nas unhas, como uma reserva metabólica. Para quê? Para que numa situação emergencial, quando o corpo estiver passando por uma situação, porque viver faz mal à saúde, né? A gente pode ser, às vezes, né, surpreendido por um advento, né, adverso, o nosso corpo vai oferecer essa reserva metabólica do cabelo, da pele e das unhas para suprir a necessidade desse órgão mais vital e vai naquele momento pegar as cargas tóxicas presentes no órgão mais vital e vai depositar na pele e no cabelo das unhas. Então olha o papel de socorrista do metabolismo que o nosso cabelo é. Agora, se a pessoa não se atém a isso, não percebe, não adapta ao estilo de vida, faz gestão de estresse, entende que está passando por um momento emergencial, então faz uma alimentação mais digesta, otimiza o sono, otimiza a detoxificação do corpo, diminui a carga de trabalho, entendendo que não dá para a gente abraçar o mundo em certos períodos. Correto. O nosso corpo começa a consumir todas essas reservas do cabelo, da pele e das unhas, e aí ocorre sim a consequência que é o dano, né, estético decorrente dos fatores estressantes, tanto que a gente estava conversando sobre o Covid. Isso, né? Isso. Você vai fechar o Covid com chave de ouro, mas antes eu vou perguntar uma coisa que eu sei que ela vai dar outro show agora para nós, que está ligado diretamente às nossas emoções. Sim. Doutora, fale um pouquinho disso. É tão interessante a correlação do cabelo, da pele com o sistema neurocomportamental que embriologicamente, quando vai formar o feto, as mesmas células que vão formar o cérebro e o tubo neural são as células que vão formar o cabelo, a pele e as unhas. Então elas estão intimamente relacionadas embriologicamente, fisiologicamente, anatomicamente. Aconteceu com o seu cérebro, aconteceu com o seu cabelo, com a sua pele. Tanto que tem as psicodermatoses, as neurodermatoses. Agora, antes de uma toxina, um gatilho estressor causar um dano cerebral, ele vai primeiro consumir as reservas do cabelo, da pele e das unhas. Por isso que as pessoas estressadas têm queda de cabelo, têm dermatite, têm fragilidade nas unhas. Por quê? Porque o nosso corpo vai blindar primeiro os órgãos mais vitais, o cérebro, o tubo neural, utilizando essas reservas do cabelo, da pele e das unhas, na tentativa de amortecer esses danos. Todas as vezes que a gente passa por um gatilho estressor, o que a gente faz? A gente deixa de fazer 4 coisas. É como se nós estivéssemos fugindo de um dinossauro. Então, quando a gente está fugindo de um dinossauro, a gente deixa de fazer digestão corretamente. Então, por mais que você esteja se alimentando direito, a taxa de absorção de nutrientes começa a diminuir, o consumo de nutrientes aumenta, porque a taxa metabólica aumenta. Sim. Você deixa de fazer o processo de excreção fisiológico, você está fugindo de um dinossauro, você não consegue evacuar, urinar de maneira completa. Então você retém uma carga tóxica, consome mais e absorve menos nutrientes, você deixa de ter sono reparador. Se você está passando por estresse, quem que dorme no estresse?
Ninguém. Então, o sono reparador também é o melhor remédio do mundo, né? Ele que renova todas as células, detoxifica, nutre, oxigena todo o nosso corpo. Então, você deixa de fazer o sono e você também deixa de produzir hormônios menos vitais, hormônios sexuais, hormônios do descanso, hormônios que deixam a gente feliz, que acalma, tipo a serotonina, endorfina. Você vai focar na produção dos hormônios de luta e fuga, a adrenalina, cortisol, que são vasoconstritores, broncoconstritores, que fecham os vasos sanguíneos, diminui a taxa de oxigenação periférica para poupar os nutrientes, as vitaminas, os minerais para os órgãos mais vitais, cérebro, coração, rim, pulmão. E aí, se esse gatilho estressor perdura por muito tempo e a pessoa não entende o que está acontecendo para se adaptar, fazer uma alimentação mais digesta, otimizar detox, ter pílulas de sono, aumentar a frequência do sono, não a quantidade de sono, às vezes fazer uma reposição de vitaminas, minerais, até às vezes inicialmente com uma alimentação mais balanceada, vai correndo o consumo desses nutrientes, o acúmulo de toxinas, e isso vai refletir na saúde capilar. Quando você faz um mineralograma, um tricobiograma, em vez de ter uma quantidade bacana de vitaminas, minerais, nutrientes, o cabelo se torna um depósito de toxinas ao invés de ser uma reserva de vitaminas. E é bacana a gente falar um pouquinho da diferença do tricobiograma e do mineralograma, né? Porque antigamente só existia o mineralograma, né, Nelson? Isso, e o mineralograma ele vai avaliar como que está o reflexo da saúde capilar no tocante às cargas tóxicas endógenas, o que está acontecendo de dentro do corpo que está refletindo para fora. Por que o corpo está eliminando mais toxinas ou se ele está conseguindo absorver vitaminas? Só que hoje com cosméticos, produtos de limpeza, né, exotoxinas da água, dos poluentes ambientais, não dá para a gente avaliar só as cargas tóxicas internas. Sim. Tem que avaliar o papel das cargas tóxicas externas. Então, o tricobiograma ele vai avaliar todas essas cargas tóxicas, tanto as cargas internas quanto externas. Qual que é a grande vantagem para o paciente? Não precisa do preparo do cabelo. O cabelo não precisa estar sem pintura, né? Não precisa estar sendo lavado só com um tipo de sabão neutro. Então, é o cabelo do jeito que está, a realidade do paciente, para a gente analisar se essa realidade está sendo benéfica no tocante a minerais. Se está conseguindo suprir a quantidade necessária de vitaminas, minerais, e se não está gerando um excesso de acúmulo de toxinas. Então, ao meu ver, ele é muito mais simples, mais rápido, né? Sim. E muito mais eficaz, adaptado ao estilo de vida no tocante às exotoxinas ambientais. Não falei que ela ia fechar com chave. Não, com chave de ouro ela vai fechar agora. Olha só. Doutora, nesses últimos 2 anos, nós tivemos o Covid nas nossas cabeças, perturbando a nossa vida. Muito bem. O que você... Eu tenho que explorar isso de você, porque essa moça é uma capacidade muito grande nisso aí. Ela é uma grande estudiosa. Então, nada e ninguém melhor que ela para falar sobre o pós-Covid no cabelo, doutora. O que você me diz disso? Até interessante as pessoas entenderem um pouco do Covid. Na verdade, nosso corpo ele é formado por 10 a 9 células para 10 a 12 bactérias. Nós temos mais parasitas, bactérias no corpo do que células. Existem células que são adaptadas ao nosso corpo, por exemplo, os lactobacilos, são a nossa flora intestinal. A flora que é adaptada, a gente chama de patógenos, bactérias antropofílicas, elas são passadas de homem para homem. Então, por exemplo, a mãe, quando tem o feto, ela passa a flora intestinal, a flora vaginal para o feto, isso é fisiológico. Existem as bactérias, os fungos, os vírus, os zoofílicos, que eles são passados de bicho para homem. E o corpo do homem estranha, gera uma reação inflamatória exacerbada porque não é self, não é adaptado ao corpo. Existem os geofílicos, que são do solo.
O Covid, ele nada mais é do que um vírus zoofílico, um vírus que veio do animal, do gato, do morcego, para o ser humano. Então, o ser humano, ele gerou o quê? Uma resposta inflamatória muito exacerbada, frente a uma toxina diferente. E essa resposta gera um sistema adaptativo que no início da pandemia, gerou hemorragia, fibrose. Conforme esse vírus vai se espalhando, vai sendo espalhado dentro de uma imunidade de rebanho, nosso corpo progressivamente vai se adaptando a ele, e essa resposta inflamatória vai sendo menos exacerbada por uma memória biológica. O corpo, não, tudo bem, eu já sei o caminho, como eu vou me defender. Só que nesse processo de guerra ocorre o quê? Um consumo muito grande de hormônios, vitaminas, minerais e uma produção exacerbada de toxinas, porque é igual uma batalha, igual uma guerra. Então, o que acontece? Se esse processo ele é um processo que perdura muito tempo, e no decorrente ao Covid, perdurou pelo menos 2 anos, a humanidade Sim. está 2 anos se adaptando a esse vírus. Então, imagina uma guerra de 2 anos, Nelson, o estrago que gera no tocante ao consumo de reservas e na produção de toxinas. Se o corpo não está preparado para isso, não tem uma reserva metabólica otimizada, se não tem realmente uma carga tóxica baixa, já por um consumo de água bem tratada, alimentação sem cargas tóxicas, se a pessoa vive num ambiente com ar poluído, na verdade, essas cargas tóxicas advindas do Covid são a última gota que faz o copo transbordar. Então ele já pega um terreno biológico já que não tem uma alimentação boa, não bebe uma água filtrada fervida, não tem um estilo de vida de atividade física, que isso ajuda muito a eliminar toxinas, eliminar excesso de restos inflamatórios, e vai gerar um consumo desses nutrientes da onde? Dos órgãos menos vitais. E aí o cabelo ele passa a ser o depósito dessas toxinas e a reserva desses nutrientes. Então, se isso não for abordado dessa maneira, a gente analisar o corpo do paciente como um todo, dentro de uma individualidade, entender que o pós-Covid não afetou só o cabelo, mas sobrecarregou o fígado, o intestino, o rim, o pulmão, os sanguíneos, os linfáticos, muita gente com depressão pós-Covid, com ansiedade pós-Covid, com insônia pós-Covid, com neurite pós-Covid. Nosso corpo não vai melhorar o cabelo sem melhorar primeiro o cérebro, o coração, o rim, o pulmão. Então, o tratamento pós-Covid ele tem que ser sistêmico. Você tem que detectar o que está contaminando, quais são as cargas tóxicas desse paciente, eliminá-las, detectar quais são as reservas, as necessidades nutricionais desse paciente para suprir essas necessidades, a ponto que o cabelo deixe de ser um depósito de toxinas e volte a ser novamente uma reserva de nutrientes, vitaminas, minerais. E aí o paciente vai ter uma melhora clínica com perpetuidade, adaptando o estilo de vida de acordo com a necessidade individual e genética dele. Não falei? Ela é tudo. Bom, finalizamos aqui. Eu acho que as informações que foram passadas para vocês, para nós, é de grande valia. Eu acredito até que para um público de profissionais, inclusive da área da saúde, tá? Porque essa moça, ela sabe muito. Então, o que eu vou tentar fazer, que eu, graças a Deus, sou abençoado, que tenho o contato dela, eu vou perguntar para ela qual o assunto tangente a tudo isso que a gente falou, que ela poderia dar uma canja para nós numa próxima oportunidade, tá bom? Então, doutora, eu quero agradecer muito você pelo seu carinho, pela sua vontade, pela gentileza dos meninos, da sua ilha, do seu estúdio de gravação, que é maravilhoso. E eu só tenho que agradecer a vocês e estamos lá ao seu dispor no laboratório, no que você precisar.
E com essa parceria que já vem, acho que há mais de 20 anos que a gente se conhece. Não é? Muito a bem. próxima canja vai ser sobre o impacto da poluição eletromagnética, radiação na saúde capilar e saúde sistêmica. Já vou anotar aqui. Agendar. A evolução tecnológica é uma maravilha, mas a gente tem que aproveitar os seus benefícios, mas se proteger dos seus danos. Então, o conhecimento é libertador e o principal marcador aí de eletromagnetismo é a saúde capilar. Então, a gente aborda esse assunto aí numa próxima reunião aí. Tá combinado. Tá marcado. Tá marcado. Tá combinado. Pronto. Muito obrigado a vocês todos. Gratidão, gente. Tchau, tchau.